A democracia venceu. O Estado constitucional prevaleceu. Nesse 8 de janeiro, um ano após a frustrada tentativa de golpe de Estado, me parece necessário reafirmarmos 3 importantes questões. Uma em relação ao passado, uma em relação ao presente e uma em relação ao futuro. Na Operação Lesa Pátria, mais 208 mandados de prisão preventiva foram emitidos por descumprimento de medidas cautelares. A grande operação da PF é para prender foragidos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. A ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, incluiu 208 mandados de prisão preventiva cumpridos em 18 estados e no Distrito Federal. Até o momento, 48 pessoas foram presas e 170 estão foragidos. Essa é a 27ª fase da Operação Lesa Pátria, que agora busca capturar investigados que descumpriram medidas cautelares e judiciais ou fugiram para outros países, como a Argentina, para evitar a aplicação da lei penal. Os crimes investigados incluem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bens protegidos. Só que ele tem uma ordem contra o senhor. A gente facilitar aí. A gente sabe o que está ocorrendo aqui no Brasil. A gente está vivendo na pele. Sim, então, a gente sabe, ele não é bandido, ele vai se preparar. E ele é da Marinha. Sim, senhor. Como é que é o nome do senhor? Então, senhor Leandro, se acalma, o senhor que está nervoso. Eu estou nervosa também. Eu não estou nervoso não, pode ficar tranquilo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de julho de 2024. São 8 horas e 30 minutos. Bom, como você vê, a Polícia Federal fechou o cerco e protocolou no STF ontem à noite o indiciamento de Bolsonaro no caso das joias após uma longa demora. Na verdade, tudo isso deveria ter acontecido no mês passado e só aconteceu agora. Mas vem a público um fato que mostra que Alexandre de Moraes está na contramão da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República sobre o tempo para engaiolar Bolsonaro e Companhia Limitada. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Só no último mês, a Polícia Federal prendeu 49 envolvidos no atentado contra a democracia de 8 de janeiro, também desencadeou uma operação mirando financiadores de ataques do 8 de janeiro, fez agora, na semana passada, operação para apurar fraudes em cartões de vacina e mirou um ex-prefeito aliado de Bolsonaro, isso no que diz respeito ao inquérito sobre a falsificação de cartão de vacina, e ao mesmo tempo indiciou Bolsonaro e mais 11 pessoas por roubo de joias. Esse ex-prefeito, ele é peça-chave no inquérito dos cartões de vacina. A cautela na PGR, porém, vai na contramão de Alexandre de Moraes. Enquanto ele está todo vapor aí, comandando operações, caçando fujões, a PGR diz que deve deixar a denúncia de Bolsonaro para depois das eleições. A Procuradoria diz que busca agir sem assodamentos no caso das joias sauditas, para evitar críticas da situação política, e que se fizer alguma coisa durante a eleição, vai despertar críticas de ação política, que é uma bobagem, porque vamos combinar, né? Eles vão falar que tem atuação política antes, depois, não é? Qualquer momento. Se fizer o indiciamento de Bolsonaro, se a PGR denunciar Bolsonaro ao Supremo, não é? Antes da eleição, eles vão dizer que é para interferir na eleição. Se for depois da eleição, eles vão dizer que quer interferir na eleição de 2026.
Então não tem como escapar, é uma bobagem isso. Mas aí eles chegaram a um ponto que o Alexandre de Moraes já está ficando irritado com a demora. Nesse caso do Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes demonstra, não só pelas atitudes, pelas seguidas operações que ele tem feito, mas também com essa última atitude, que ele quer pressa, e ele tem toda a razão, porque aqui no Brasil há um plano de se apoiar nas eleições americanas, em outros casos aí, para tirar o Bolsonaro, salvar a pele do Bolsonaro e dos outros golpistas. O Moraes se irritou com a demora, inclusive da Polícia Federal, em enviar o relatório que indiciou Bolsonaro. Veja só que a Polícia Federal, até ontem à tarde, ainda não tinha enviado o inquérito para o Alexandre de Moraes, porque diz que deu problema no e-mail e é um arquivo muito grande. Acontece que da sede da Polícia Federal até o prédio do Supremo dá 6 minutos de carro, não é? Não foi só Bolsonaro que ficou irritado com as notícias de que a Polícia Federal o indiciou, e também Mauro Cid e outros por desvio de joias do acervo presidencial. O Alexandre de Moraes ficou furioso, mas por outro motivo. A informação veio a público antes de a Polícia Federal enviar o relatório final ao seu gabinete. Procurada pela equipe do jornal o Globo, a Polícia Federal esclareceu que houve um problema técnico no envio do relatório por e-mail na última quinta-feira, dia 4, em razão do grande tamanho do arquivo. Veja só, entrega o processo físico. Aliás, para que digitar esse inquérito? Né? Por que não deixou para digitar no Supremo? Sendo porque o inquérito era físico, era em papel. Aí ele foi todo digitado, o que ocasionou uma grande demora, porque é um inquérito gigantesco. Como resultado, enquanto a imprensa já noticiava e repercutia os indiciamentos por peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa de Bolsonaro, Mauro Cid e companhia, Alexandre de Moraes ainda não tinha em mãos o documento que fundamentou a investigação. Inclusive, Alexandre de Moraes emitiu uma nota que veio a público, saiu na imprensa, de que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que até o presente momento, 18 horas da quinta-feira, os autos físicos e sigilosos da PET 11645 encontram-se na Polícia Federal, não tendo sido encaminhados, a petição, não é, 11645, encontram-se na Polícia Federal, não tendo sido encaminhados ao Supremo Tribunal Federal qualquer pedido ou relatório, esclareceu o STF na noite de quinta-feira. A entrega formal ao Supremo do relatório só ocorreu um dia depois, na tarde da última sexta-feira, ontem, após o Moraes ordenar que o documento lhe fosse encaminhado na versão impressa, em formato físico e devidamente registrado no protocolo da Corte, que funciona em um prédio anexo à sede do tribunal, a 3 quilômetros de distância do prédio da Polícia Federal. O trajeto pode ser percorrido a pé em 46 minutos ou de carro em apenas 9 minutos. O processo das joias é físico e sigiloso, mas isso não impede o envio digital de relatórios e pareceres, se for combinado com o gabinete do relator. Mas, na verdade, tudo isso pode ser enviado fisicamente e depois, aí, com calma, eles digitam tudo, não é? Os próximos passos da investigação, com a demora na entrega do relatório das joias sauditas, Moraes só deve tomar uma decisão na próxima semana, inclusive a de levantar o sigilo e de autorizar o compartilhamento do documento com a defesa dos investigados. O Moraes já sinalizou que vai atuar com celeridade, mas a PGR, como você viu, quer agir sem assodamentos e o Moraes não quer procrastinar mais nada. Caberá à PGR decidir se apresenta uma denúncia contra Bolsonaro. Só os delitos atribuídos ao ex-presidente pela Polícia Federal possuem penas que podem chegar a 32 anos de prisão só no caso das joias, e se a denúncia for aceita pelo STF, uma ação penal vai ser aberta no tribunal e o Bolsonaro vai ser colocado no banco dos réus. Dentro da cúpula do partido do Bolsonaro já é dado como certo
que a PGR vai denunciar Bolsonaro, mas a PGR está cozinhando o galo aí. O Alexandre de Moraes já não quer mais esperar e não quer, você vai ver aqui, que seja depois das eleições. O Bolsonaro vai ser denunciado em agosto pelo caso das joias. Aqui nessa outra matéria aqui, você veja, essa sobre a cautela na PGR, diz que vai deixar para depois das eleições. Tá? O PGR diz que vai deixar depois das eleições para não ter problema. E o Alexandre de Moraes, ele quer denunciar o Bolsonaro em agosto, porque agora entramos em férias forenses e só vai retomar em agosto. A expectativa é de que Moraes envie à PGR na semana que vem o inquérito contra o ex-presidente. O Paulo Goneu, PGR, tem prazo de 15 dias para se manifestar, só que são 15 dias úteis, né? Mas, ante o recesso do Supremo, na prática ganha mais tempo até o dia 16 do mês que vem, porque o recesso já não conta como dia útil. Então, vamos pegar os dias úteis deste mês, que ainda restam antes do recesso, e somar com os dias úteis do mês que vem, vai dar dia 16. O Moraes deve enviar à PGR na próxima semana o inquérito da Polícia Federal que indiciou o Bolsonaro. Vai caber à PGR decidir e o Moraes está apressando e pressionando para que termine logo isso, até por uma questão de credibilidade do inquérito. Inclusive o Moraes também pegou, o Moraes está agindo como ninja aí nesse caso, né? Porque agora ele se tornou também o relator da ação de uma jornalista, Juliana Dalpiva, contra o extremista foragido Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, e que ataca o Moraes todo dia. E agora quem vai decidir a vida dele é o Alexandre de Moraes. A Justiça suspende a transferência de Adélio Bispo da cadeia em Mato Grosso do Sul para o Hospital Psiquiátrico de Minas Gerais, porque diz que lá não tem lugar. Isso é um absurdo, o sujeito está jogado aí numa cadeia sem tratamento, ele é uma pessoa com evidentes problemas mentais. Três inquéritos da PF já identificaram que ele é um sujeito muito doente, que não houve participação de ninguém, que ele agiu sozinho. Quer dizer, é algo incompreensível. Por que é que um sujeito está... Não é incompreensível, é o problema do poder judiciário das instituições brasileiras, né? Deixar esse pobre coitado jogado numa cela até hoje. Biden diz que só desistiria da reeleição se Deus mandasse. Ele vai até o fim. E eu acho que a essa altura não tem como mudar. E o que estão fazendo aí de pedir para trocá-lo só serve para fortalecer o Trump. É uma burrice gigantesca. Sem o Milei, a cúpula do Mercosul vai abraçar a Bolívia como membro pleno do bloco. Ou seja, alguma coisa de bom o Milei fez. Com toda essa palhaçada de ignorar o Mercosul e tal, ele vai tirar a Argentina do Mercosul e a Bolívia vai entrar. A nova pesquisa Quest de avaliação do governo Lula vai sair semana que vem. No mês passado mostrou que o Brasil estava dividido. Metade gosta do Lula e metade odeia o Lula. O Datafolha mostra para o Boulos que a direita está se autodestruindo em São Paulo. A ganância de vários direitistas, da Atena, Pablo Marçal, Kim Catupiry, a fascistinha lá do Novo, que eu não lembro o nome, não é? E o próprio Ricardo Nunes, eles estão se estapeando e isso pode ajudar a evitar um novo governo de direita na capital paulista. Figurões da política tentam voltar ao poder nas eleições municipais. Aqui você vê o Antony Garotinho, né? Você tem também o Pezão querendo voltar para a política, Delcídio do Amaral, um sujeito que caluniou o Lula, depois perdeu as ações. Vitor Hugo é um bolsonarento. Querem voltar, só político que não vale nada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção
e deixo o meu abraço para todo mundo.